1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 ao verso 25. Capítulo 5, versículo 17 ao 25. Diz assim: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que precedem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaceis o boi quando pisa o trigo, e ainda, o trabalhador é digno do seu salário. Não aceiteis denúncias contra presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-o na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardeis este conselho sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. A ninguém impõe as mãos precipitadamente, ou a ninguém impõe precipitadamente as mãos. Não te torneis cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Não continueis a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Até aqui, queridos irmãos. Então, amada igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, irmãos, vamos ouvir um pouco mais sobre a ordem na igreja e a relação dos presbíteros com a congregação. Os irmãos têm observado que eu tenho trazido uma série de mensagens sobre essa questão dos presbíteros. Ainda tenho umas 2 mensagens em mente para pregar sobre esses assuntos. Uma das mensagens será também sobre os diáconos. Então, hoje nós vamos poder ouvir e aprender um pouco mais, de acordo com a instrução da palavra de Deus, a ordem na igreja e o relacionamento da igreja com os presbíteros. Eu posso dizer, amados irmãos, que é lindo, que é maravilhoso, quando os presbíteros, quando os diáconos de uma igreja instituída trabalham juntos, em amor, em harmonia, em prol do crescimento do reino de Deus. É a coisa mais linda de se ver neste mundo. Mas é triste quando vemos em algumas igrejas, às vezes igrejas locais, até boas igrejas, presbíteros, diáconos, em guerras, em competições, em discussões vazias, tolas, às vezes desnecessárias. Então, por um lado, é bonito a harmonia, o trabalho em conjunto, a cooperação, o amor, a dedicação, a oração uns pelos outros. Por outro lado, é feio a competição, quem sabe mais, quem é melhor, quem é mais bonito, quem fala melhor. É triste, mas questões assim acontecem em muitas igrejas.
No texto que nós lemos esta noite, Paulo dá aqui as últimas instruções a Timóteo concernente à boa ordem na igreja e concernente à relação que ele deve manter com os presbíteros. Lendo esta carta, irmãos, de Timóteo, ou lendo essa primeira carta de Timóteo, se você já leu, se você não observou, você pode reler e observar, que esta carta, ou o teor dessa carta, é sobre instruções. Toda a carta está baseada em instruções que Paulo está dando, diretrizes a Timóteo. No capítulo 1, nós temos já de início as instruções referente à doutrina, começando já no versículo 3. No capítulo 2, nós temos as instruções referente ao culto, à oração na igreja. No capítulo 3, nós temos as instruções referentes às lideranças em si já, começando ali falando dos presbíteros. Fiel é a palavra, né? É necessário que o bispo seja irrepreensível e tal. Ainda no capítulo 3, nós temos as instruções sobre os diáconos, versículo 8 do capítulo 3. No capítulo 4, nós temos as instruções referentes aos perigos e às falsas doutrinas. Assim, no capítulo 5, mais uma vez, nós temos as instruções referentes a diversos assuntos dentro da igreja. Olha a instrução que Paulo dá logo no início do capítulo 5, no primeiro verso. Ele diz assim: não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como pai, aos mais moços como irmão. Isso aqui é Paulo falando a um presbítero, nesse caso Timóteo. Não repreenda o homem idoso. Isso é muito bom para nós ouvirmos. Antes exorta-o como a pai, aos moços como irmãos, as mulheres idosas como a mãe, as moças como a irmã, com toda pureza. Aqui já temos uma grande instrução para como os presbíteros devem se relacionar na igreja com os demais membros. Imagine um presbítero, às vezes jovem, arrogante na igreja, vai conversar com um irmão idoso na igreja. E às vezes quer dar bronca em um irmão idoso na igreja. Quer brigar com ele. Paulo diz, não faça isso. Trate os irmãos, não, ele está dizendo, não o repreendas. Não agrida com palavra o idoso. Antes, fale com ele como se fosse com o seu pai. Exorte ele como se fosse um pai. Mas ele não fala só sobre os idosos. Ele fala que os mais moços, trate eles como se fosse um irmão. E as mulheres idosas na igreja, que às vezes precisa de uma exortação, exorte elas como se fosse sua mãe. E as meninas, as mulheres mais jovens, as moças, ou até as irmãs mais jovens, trate-as como se fosse irmã. E ele diz aqui uma palavra interessantíssima para a relação do presbítero com a igreja. Com toda pureza. Então, são instruções lindas que Paulo dá a Timóteo. Então, o texto que nós lemos, Paulo dá as últimas instruções concernente à boa ordem da igreja em relação com os presbíteros. O que, lendo toda a carta, dá a entender que parece, isso dá a parecer que Timóteo enfrentava algum tipo de problema com os presbíteros da igreja de Éfeso. Primeiramente, podemos ver na carta, pelo teor da carta, que esses problemas que Timóteo estava enfrentando com esses irmãos e também com os presbíteros em Éfeso, era concernente à sua juventude. Ele era muito jovem. Ele tinha muito ainda a aprender. E podemos dizer que Éfeso também não era um lugar fácil para exercer o ministério. Além disso, irmãos, Timóteo era sucessor de Paulo. Imagine o desafio para Timóteo.
Ele era o sucessor, nada mais do que do apóstolo Paulo. E Paulo era bem querido lá. O discurso e a despedida de Paulo aos presbíteros de Éfeso é um discurso e uma despedida linda. Isso você pode confirmar lá em Atos 20. Mostra ali, na despedida de Paulo, que havia uma dedicação da parte de Paulo. Paulo tinha trabalhado naquela cidade com muita dedicação. Paulo era um ministro fiel e, ao mesmo tempo, sendo muito amado pelos presbíteros. Confira comigo Atos 20, versículo 35 e 38. Ali é dito, em tudo, Paulo falando aos presbíteros, tá? Especialmente aqui ele está falando aos presbíteros. Em tudo tenho mostrado a vocês que, trabalhando assim, é preciso socorrer os necessitados e lembrar das palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar do que receber. E diz mais, tendo dito isso, ajoelhou-se. Paulo orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçaram Paulo, e o beijavam, entristecido, especialmente pela palavra que ele tinha dito, que não mais o veriam, que não mais veriam o seu rosto. E eles o acompanharam até o navio. Então isso mostra o carinho e o amor e o apego que os presbíteros de Éfeso tinham com Paulo. Porém, apesar de Paulo enviar Timóteo pessoalmente a Éfeso, o rapaz parece enfrentar uma série de dificuldades naquela igreja. O desafio para ele era grande. Essa situação, alguns até argumentam que essa situação pode ter sido o motivo pelo qual Timóteo teve, que beber um pouco de vinho com água. Então, alguém alega que as dores de estômago que Timóteo sentia, o motivo dele ficar doente com essas dores de estômago tinha a ver com as responsabilidades e com os conflitos. Isso é só conjecturas, irmãos, porque não sabemos as respostas dessas questões concernente à dor de estômago de Timóteo e concernente ao vinho que ele tinha que tomar. Mas uma coisa que, antes de tratar dos pontos em si, convém lembrar que, ao falar de vinho, nessa passagem, Paulo não defende embriaguez. Se você lê anteriormente, ele condena a embriaguez. Ele fala que os presbíteros não podem ser dados a vinho, estarem se embriagando. Então, ele aqui não faz uma defesa da embriaguez. Paulo não defende embriaguez. O uso de vinho para fins medicinais não é um incentivo, irmãos, ao hábito de se embriagar, de modo algum. A Bíblia, irmãos, não exige abstinência de bebidas fortes, não. Mas a Bíblia condena claramente a embriaguez. Então, um homem que se embriaga não está apto para exercer o presbitério. Então, voltando aqui à questão da relação com os presbíteros, Paulo aconselha Timóteo em relação a eles, destacando três tópicos. O primeiro conselho que Paulo dá a Timóteo concernente a essa relação da congregação com o presbítero é concernente o pagamento, ou concernente o salário do presbítero. Vejamos mais uma vez o versículo 17. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que precedem bem, com especialidade, os que se afadigam na palavra e no ensino. Podemos ver isso claramente no Novo Testamento, que a igreja primitiva, ou as congregações, no princípio da igreja, ela era ministrada por vários presbíteros. Vários presbíteros eram ordenados na igreja para cuidar da igreja. Não era um presbítero, mas vários presbíteros. Esses homens, do início da igreja, se dedicavam o tempo integral
para cuidar da igreja. E sendo assim, eles mereciam algum tipo de remuneração. Na maioria das igrejas de hoje, os presbíteros são homens escolhidos pela congregação que exercem outras ocupações. Porém, eles fazem esse trabalho na igreja de forma voluntária. Normalmente, são os ministros da palavra, os únicos obreiros que se dedicam de tempo integral para, assim, se dedicar ao ensino da palavra. Há igrejas que são igrejas maiores, às vezes tem um secretário, uma secretária remunerado, tem um zelador remunerado, mas aqui Paulo não está se dirigindo à secretária da igreja, Paulo não está se dirigindo a um zelador de uma igreja, mas aos presbíteros. Então podemos ver que havia dois tipos de presbíteros na igreja: aqueles que governavam a igreja, supervisionando a igreja, e aquele que trabalhava na congregação ensinando a palavra de Deus. Até hoje é assim. As igrejas são reformadas também são compostas por essas duas classes de presbíteros: o presbítero docente e os regentes. Então, por um lado, nós temos o presbítero, o ministro da palavra, que também é um presbítero, um pastor, e temos também os demais presbíteros, que também são pastores, que estão supervisionando toda a congregação. Assim, esses presbíteros que eram escolhidos pelos membros da congregação, eles eram escolhidos com base no chamado de Deus, com base na capacitação e nos dons de cada um. Então a igreja observa e vê que um desses homens na igreja, ou um homem na igreja, se destaca, ele tem o dom da palavra. Ele tem o dom do ensino. Então a igreja escolhe esse presbítero. Às vezes um jovem, ele é mandado para um seminário, ele é preparado para servir no ministério da palavra. Sendo assim, ele é escolhido, depois ele é ordenado ao ministério. É a ordem na igreja, é como a igreja funciona. Citamos isso em pregações anteriores, Atos 14, 23, onde Paulo ali escolhe, ordena presbítero para cuidar da igreja, como também vimos em pregação anteriores, Tito 1,5, onde Tito ficou em Éfeso para também ordenar presbítero. Assim, a igreja local, irmãos, precisa tanto de governo quanto de ensino. Então, uma igreja local, ela não precisa só de governo, mas uma igreja local também depende de ensino, de homens capacitados pelo Espírito Santo para ensinar. Mas, ao mesmo tempo, a igreja também precisa de homens que tenham o dom do socorro para auxiliar a igreja com bons conselhos, com bons ensinamentos e, assim, cuidar da igreja. E podemos ver como isso está bem claro na igreja. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele fala sobre isso, que primeiramente Deus deu dons de alguns Deus deu dom para apóstolos, ele está se referindo ainda aos apóstolos nos seus dias, e ele vai dizendo aos profetas, né, e por fim ele chega àqueles que estão servindo na igreja para o socorro da igreja. Então, se uma igreja, irmãos, não for bem organizada nessa questão, ou se uma igreja não se esforçar cada dia para se organizar, podemos dizer que essa igreja vai sofrer desperdício, muitas vezes. É desperdício de esforço, desperdício de dinheiro, desperdício de tempo. É necessário que a igreja tenha líderes que tenham mentalidade espiritual para supervisionar os diversos ministérios da igreja local. Se isso não ocorre, o resultado final dessa congregação é desordem. Para isso, a igreja precisa de ordem. E para ter ordem, é necessário que a igreja tenha os seus presbíteros que vão ordenar, né, que vão supervisionar, que vão cuidar da igreja. Também a igreja tem que ter o ministro da palavra para ensinar, para instruir a igreja. Um ponto que devemos entender é que o presbítero ou os presbíteros não devem ser dominadores. O trabalho da igreja local não deve ser administrado como se fosse um supermercado, um banco. Não.
A igreja não é uma fábrica. Pelo que lemos no texto de Paulo e no versículo 1 do capítulo 5, o trabalho na igreja deve ser um trabalho generoso, deve ser um trabalho de humildade, de simplicidade. Se a igreja local tem homens que maltratam os demais irmãos, é desonra ao evangelho. Porém, irmãos, o que podemos ver aqui, e o que Paulo quer nos ensinar, e também instruir a Timóteo, é que não haverá proveito na igreja, ou não haverá governo em uma igreja, se não houver ensino. Por isso, Paulo dá um destaque especial para aqueles que ensinam. É importante que a igreja local cresça pelo ministério da palavra. É necessário que a igreja entenda a necessidade do ministro da palavra. O ministério da palavra na igreja local é extremamente importante. Não se pode, por exemplo, governar um grupo de bebês, de irmãos que não crescem emocionalmente, de irmãos que não crescem espiritualmente. Imagine governar um grupo de crianças. Quem cuida de crianças sabe do que eu falo. Não é tão fácil. As mães aqui que cuidam de um só. Às vezes o pai, o homem, às vezes nem entende isso tanto. Mas o trabalho que é cuidar de um bebê. E cuidar de diversos bebês. Demanda muito trabalho. Então, a igreja não pode estar composta de bebês. É necessário que haja ministração da palavra para que essa igreja amadureça, para que esses irmãos tenham maturidade emocional, espiritual. Para isso acontecer, esses irmãos têm que ser alimentados, esses irmãos têm que ser purificados pelo ensino da doutrina. Esses irmãos têm que ser fortalecidos pela pregação. Pois irmãos fracos em uma igreja são irmãos improdutivos. E esses irmãos improdutivos só vão causar problemas. Assim Paulo diz para Timóteo certificar-se. Por isso que Paulo diz para Timóteo aqui, ou para ele certificar-se, de que aqueles que ministram, aqueles que ensinam, tenham um bom salário. Eles devem ser devidamente bem remunerados. É o que Paulo está ensinando aqui. E Paulo faz isso como? Não é algo da cabeça dele. Ele faz isso fundamentado no argumento da lei do Antigo Testamento. Porque o texto que Paulo usa aqui é uma citação de Deuteronômio 25:4. Então Paulo dizendo, olha, pague bem os presbíteros. Aí ele vai dizer, olha, porque assim diz a lei do Senhor. A ordem do Senhor é: não amordeça o boi quando ele pisa o trigo. E em seguida Paulo acrescenta uma declaração do próprio Senhor Jesus. Paulo diz o quê? Que essa palavra também são palavras de Jesus. Lá em Lucas 10:7. O trabalhador é digno do seu salário. Esse termo, o trabalhador é digno do seu salário, era um termo bastante usado nos tempos antigos. Naquele tempo, Paulo agora equipara as palavras de Cristo também às escrituras do Antigo Testamento. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: se os pastores são fiéis em alimentar e conduzir o povo, por isso que ele está dizendo, não amordeça o boi, né? Ele quer dizer que se esses pastores forem fiéis em alimentar e conduzir o povo, a igreja deve também ser fiel e lhe pagar adequadamente. Paulo usa aqui a palavra salários ou dobrados honorário. Essa palavra dobrados honorários pode ser traduzida por pagamento generoso. É uma palavra, uma tradução dinâmica. É nesse Paulo diz que esses presbíteros que se dedicam ao ensino, paguem a eles um salário generoso. Então, o que podemos ver aqui, irmãos, é que faz parte das igrejas fiéis
abençoar os seus ministros. Uma igreja fiel é uma igreja que abençoa os seus ministros, cuida bem dos seus ministros. A igreja não fiel, que não supre a necessidade de seus pastores, podemos ver que ela dá um péssimo testemunho. E Deus pode lidar com tal situação de diferentes maneiras. Uma igreja não fiel, Deus pode prover o seu servo por outros meios, assim, sem abençoar aquela igreja. Deus também pode colocar esse presbítero em um outro lugar. O que podemos ver aqui é que o pastor de uma igreja local, em momento algum, deve ministrar apenas para ganhar dinheiro. Então, por um lado, a igreja deve remunerar, Paulo está dizendo, bem os seus ministros, mas, por outro lado, os ministros devem tomar cuidado para não serem pessoas que ministram apenas para ganhar dinheiro. E Paulo deixa isso já claro, lá na instrução, Timóteo 3:3, quando ele vai falar sobre a ordenação dos presbíteros. Ele ali diz que o presbítero não pode ser ganancioso. Ou seja, o presbítero, ou o ministro da palavra, ele não pode negociar com as igrejas. Ele não pode sair procurando uma igreja que ele pague um salário melhor. Podemos ver que isso não faz parte da vontade de Deus. Não é certo, por exemplo, também o pastor está mencionando em púlpito suas necessidades financeiras, na esperança de obter apoio da tesouraria da igreja ou da diaconia. Isso não é ética para o ministro da palavra ou para os pastores. É preciso, primeiramente, ele orar a Deus e, ao mesmo tempo, ele confiar na generosidade de Deus. E, ao mesmo tempo, a igreja apelar para a consciência, como Paulo ensina a Timóteo, que os presbíteros sejam bem remunerados. Então, para que haja boa ordem na igreja, Paulo está dando essas instruções a Timóteo. Mas a segunda instrução que Paulo dá a Timóteo aqui é concernente à disciplina dos presbíteros. Os presbíteros também sofrem disciplina. É preciso entender isso. E é problemático uma igreja que não está atenta a isso. Veja o versículo 19. Ele diz assim: não aceite denúncias contra presbítero, senão exclusivamente sobre depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Aí o verso 20 ele diz: quanto ao que vive no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Então a disciplina ao presbítero é bem rígida. De começo eu posso dizer, irmãos, que a disciplina dentro da igreja, às vezes ela pode cair em 2 extremos. Ou tem igrejas que não praticam disciplina, e assim as pessoas vivem em desobediência, em pecado. Os líderes da igreja não estão nem aí. Mas também, por outro lado, os presbíteros da igreja podem agir como se fossem delegados, como se fossem policiais. Sai à procura de erros dos irmãos para qualquer transgressão, julgar, condenar ilegitimamente, transgredindo assim vários princípios espirituais da Bíblia. É preciso entender que a disciplina de membros da igreja é explicada na Bíblia. Por exemplo, Jesus explica sobre a disciplina eclesiástica. E aí você deve se familiarizar, como igreja, com o texto de Mateus. Mateus 18, 15 a 18. Esse texto deve estar familiarizado com toda a congregação. A congregação deve aprender a colocar em prática Mateus 18. Como também vários textos da carta de Paulo. Paulo, em vários lugares da sua carta, trata da disciplina. Mas aqui, especialmente aqui, no texto que nós lemos, verso 19 ao verso 21, Paulo trata da disciplina dos presbíteros, da disciplina dos líderes. Eu posso dizer, meus irmãos, que é triste, e é muito triste mesmo,
quando a igreja precisa disciplinar um membro, um de seus membros. É muito ruim. Mas é mais triste ainda quando a igreja tem que lidar com um líder que caiu em pecado e que precisa, às vezes, se submeter à disciplina eclesiástica. Pois a queda, muitas vezes, de um líder da igreja afeta os demais irmãos. Porém, o propósito da disciplina, seja num membro da igreja, ou seja em um líder da igreja, o propósito é de restauração. O objetivo deve ser salvar o transgressor. Por isso Paulo está dizendo, repreendo na frente dos demais para que o temam. O objetivo, às vezes, de também ter que a igreja ter que disciplinar um presbítero, não é para expulsá-lo da igreja, mas é para restaurá-lo à igreja. Né? Não é para expulsá-lo, mas para restaurá-lo. E a atitude em relação a esse deve ser uma atitude de amor, deve ser uma atitude de mansidão. Em Gálatas 6, versículo 1 e 3, Paulo diz, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, ele diz assim, vocês que são espirituais, restaure essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. O verbo que Paulo usa aqui, irmãos, para corrigir, tem um sentido de colocar um osso quebrado no lugar. Imagine a delicadeza que deve ser ao lidar com um irmão que caiu em fraqueza. Até um presbítero. Paulo compara a um osso quebrado e deve ter delicadeza. É necessário que haja paciência para que o procedimento seja correto. Assim, a primeira advertência que Paulo dá a Timóteo, concernente aos fatos, para disciplinar um presbítero, é que haja testemunhas. Paulo está deixando claro aqui que não se pode aceitar denúncia contra um presbítero na igreja sem que haja prova. Creio, irmãos, que nessa passagem nós vemos aqui uma aplicação dupla de tal preceito. Em primeiro lugar, fazer qualquer acusação contra o pastor, contra um presbítero da igreja, deve ter como prova testemunhas. Boatos, suspeitas, não constitui uma base adequada para disciplinar ou afastar um presbítero de seu cargo. É o que Paulo está dizendo aqui. Em segundo lugar, quando se faz a acusação contra um ministro da palavra, contra um presbítero, Paulo está deixando claro que as testemunhas devem estar presentes. Em outras palavras, o acusado tem o direito de encarar o seu acusador na presença das testemunhas. É triste, meus irmãos, quando a igreja desobedece à ordem da palavra de Deus. É triste quando a igreja desobedece à ordem que Paulo dá aqui. É triste quando a igreja dá ouvido a boatos, a mentiras, a fofoca. Eu posso ver na história, podemos ver na história da igreja e em muitos relatos que muitos presbíteros piedosos foram frustrados em sua vida de ministério, de tal forma que muitos desses presbíteros, irmãos, depois de sofrerem determinadas calúnias na igreja, foram até mesmo embora da igreja. Há um ditado que nós costumamos falar. Esse ditado está na boca de todos nós, que é: aonde há fumaça, há fogo. Eu acredito que é um ditado que todo mundo já usou. Onde há fumaça, há fogo. É um bom lema. Como alguém já disse, é um bom lema para o corpo de bombeiro. É um bom lema para o corpo de bombeiro. Aonde há fumaça, os bombeiros devem dizer há fogo. Um bom lema para o corpo de bombeiro. Mas não se aplica à igreja, irmãos. Não se aplica à igreja.
Fofoca na igreja. Um irmão começando a falar do outro irmão, olha, por que isso, por que não sei o quê, e falar assim. Sabe a mesmo dizer, olha, preste atenção. Isso é fofoca. Você está falando da vida do irmão, da irmã. Isso não é bom. Onde há fumaça é fogo, como eu disse, combina para os bombeiros, mas não para a igreja. Por quê? Porque pode significar que esse fogo que está acontecendo seja a língua dessa pessoa mesmo que está pondo fogo. É a língua inflamada pelo inferno, que Tiago fala lá no capítulo 3, versículo 6. Tiago diz que a língua contaminada pelo inferno é como uma faísca de fogo que põe uma floresta toda. A segunda advertência de Paulo a Timóteo é para que faça tudo de modo franco e de modo honesto. Você pode observar isso no versículo 21. Ele diz, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e aos anjos eleitos, que guarde esse conselho. Aí ele diz, olha, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Essa é uma advertência, irmãos, bastante interessante, viu? Por quê? Porque a política de debaixo dos panos só combina para governo secular. Isso não combina para a eclesiástica, para a igreja. Política por debaixo dos panos, arrumadinho, ajeitar. Ninguém pode saber, ninguém pode ver, tal. Política por debaixo dos panos só combina para governo secular. Podemos dizer isso não tem lugar na igreja. No governo secular é assim. É tudo por debaixo dos panos. O grupo se organiza e faz tudo ali. Favoritismo. É um ajudando o outro. É um cobrindo a sujeira do outro. É um protegendo o outro. Isso não combina no governo da igreja. Paulo deixa claro aqui para Timóteo. Cuidado, não faça isso com parcialidade. Nada de oculto. Jesus mesmo disse, nada fiz em oculto. Se um líder, irmãos, for culpado, se um líder da igreja for culpado, o que Paulo está deixando claro aqui, ele deve ser repreendido diante dos demais líderes. Ele deve ser repreendido diante dos demais líderes. Por quê? Porque ele deve ter oportunidade de se arrepender. Ele deve ter oportunidade de se arrepender. E fazendo isso, ele vai ser perdoado. E agora, uma vez perdoado, a questão é encerrada e nunca mais isso deve ser trazido à tona em uma igreja local. Um irmão que falhou, que pecou, deve ser confrontado, Paulo está dizendo, para que ele se arrependa, mas agora não mais trazendo à tona. A terceira advertência, ainda aqui no versículo 21, Paulo manda que eles obedeçam à palavra. Assim, o que Paulo está dizendo é que deve agir sem preconceito, sem favoritismo, pelo líder acusado. Dentro da igreja, irmãos, não há direitos adquiridos pelo tempo de serviço, não importa quanto tempo esse presbítero serve na igreja. O tempo de serviço não brinda alguém de pecado. Todos os membros na igreja são iguais. Todos os membros na igreja são iguais. É importante entender. Os presbíteros na igreja não são superiores ao membro que chegou na igreja recentemente. Ele pode ter 50 anos de serviço na igreja. Isso não faz dele melhor do que o irmão que confessou a fé há um mês. É igual. Aquela expressão que alguém já disse, o pau que dá em Chico também serve. Eu vou usar aqui para Francisco. Serve para todos. Não podemos tratar, Paulo deixa claro, com parcialidade na igreja. Outra questão que Paulo deixa claro, não podemos demonstrar preconceito, nem demonstrar favoritismo. Isso só piora a situação. Eu posso dizer, irmãos, isso é muito triste quando acontece numa igreja local. Favoritismo ou preconceito. Um certo irmão é tratado de um jeito, outro irmão é tratado de outro. Isso é preconceito.
ou favoritismo. Isso não é saudável para uma igreja local. Os presbíteros, como Paulo está dizendo aqui, devem agir não fazendo parcialidade. Os presbíteros devem ser imparciais. Um presbítero que é parcial, que está tomando para si as coisas, ele deve ser exortado. E, se possível, até mesmo afastado. E, por último, o último tópico que Paulo destaca aqui para a gente concluir, o último tópico, esse eu vou ser mais rápido, é concernente à seleção dos presbíteros. Veja o versículo 22. Ele diz assim: a ninguém impõe as mãos precipitadamente, ou a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecado de outrem. Aí ele diz: conserva a ti mesmo puro. Primeiramente, irmãos, é preciso saber de uma coisa: somente Deus conhece o coração de todos. Nós não conhecemos. Assim, a igreja local, irmãos, deve buscar sabedoria. Quando a igreja local vai ordenar homens para o presbitério, a igreja local deve ser estimulada a orar, a buscar sabedoria, a buscar orientação espiritual para da parte de Deus, ter a graça de escolher os seus presbíteros. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade espiritual. Paulo diz, irmãos, que é possível, né? Às vezes, ver claramente o pecado na vida de algumas pessoas. Ele deixa isso claro. Mas outras pessoas, Paulo diz, que levam suas transgressões consigo de um lugar para outro e eles conseguem cobrir. Versículo 24. É possível que consigamos ver os pecados explícitos. Então vamos dizer, se a igreja está vendo determinados pecados, determinadas falhas em um homem na igreja, e mesmo assim a igreja elege essa pessoa, essa igreja é cúmplice. Não coloque precipitadamente a mão sobre essa pessoa. Agora, há caso, como Paulo diz aqui, em que essa pessoa é levada de um lugar para outro e as suas transgressões não possam ser vistas. Assim, irmãos, Paulo agora aponta para as boas obras. Ele diz, assim as boas obras do cristão consagrado devem ser evidentes, ainda que não esteja servindo com o propósito de obter notariedade. Ele diz isso no versículo 25, ele diz, da mesma sorte, também as boas obras antecipadamente se evidenciam. Perceba isso. Nós não temos que fazer boas obras para sermos vistos. Um homem na igreja, por exemplo, ele começa a parecer bom, porque ele quer ser visto. Paulo está dizendo, olha, não é isso. Mas as boas obras devem ser evidenciadas. A igreja deve colocar os olhos nos homens da igreja e ficar observando, dizer, olha, a atitude. Observando os gestos, as atitudes desse homem, a maneira, como eu já expliquei anteriormente, como as boas obras são vistas na vida dele. Como ele lida com a família, como ele lida com o casamento, como ele lida com os filhos, como ele lida com os seus amigos no ambiente de trabalho. Assim, as boas obras dos cristãos, irmãos, devem ser consagradas a Deus. As boas obras dos homens da igreja devem ser evidentes, ainda que não sirva de propósito para obter notariedade. Paulo deixa claro isso. Em outras palavras, a igreja deve investigar. Isso mesmo, a igreja local deve investigar com todo cuidado a vida dos candidatos ao cargo de liderança. Paulo está deixando claro aqui. A ninguém coloque precipitadamente a mão. As pessoas que estão candidatas ao cargo da liderança, a igreja deve lidar com essas pessoas cuidadosamente, a fim de que certifique de que não há nada fora da ordem na vida desse irmão. Ordenar presbítero, irmãos, com pecado na vida é o mesmo que ter parte nesses pecados, e isso faz da igreja culpada. Finalize, irmãos. Devemos ordenar pessoas que estejam com a vida em ordem diante de Deus. Paulo deixa claro aqui. Nenhum presbítero ou membro da igreja é perfeito, irmãos. Eu não sou perfeito. Nós também não estamos buscando homens perfeitos. Mas a igreja deve buscar homens que se esforçam
que querem ser perfeitos, que têm buscado a perfeição em Cristo. Nós não somos perfeitos, mas a igreja deve buscar homens que se esforçam pela perfeição. Posso dizer, meus irmãos, que a ascensão e a queda de uma igreja local, a ascensão, o crescimento, como também o esvaziamento de uma igreja local, deve-se muito à sua liderança. Há casos aí que a igreja, por não escolher bem seus presbíteros, ela tende a esvaziar. Mas uma igreja que é fiel deve saber lidar com essa escolha. Paulo deixa claro aqui. Posso dizer, meus irmãos, que uma liderança piedosa representa uma bênção de Deus. Imagine. Uma liderança piedosa em uma igreja local é uma bênção. Quando Deus dá presbítero à igreja local, isso é sinônimo da bênção dele sobre aquela igreja. Quando Deus dá homens piedosos em uma igreja local, isto é uma bênção. E meus irmãos, eu digo, é isso que desejamos. Devemos orar para Deus nos dar homens piedosos. Necessitamos disso. De homens tementes a Deus para cuidar da igreja. Amados irmãos, oremos ao Senhor para que Ele nos dê esta bênção aqui nessa congregação. Amém.